Vamos lá. Ok. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai terminar esse conteúdo hoje, aí eu vou desenvolver mais com vocês algumas propostas de tarefas no ambiente virtual. O que a gente, até agora, eu quis mostrar para vocês? E quando a gente escreve, a gente tem que estar sempre atento a esses 5 Cs, esses 5 princípios que a gente desenvolve. Então, o primeiro princípio é o princípio da clareza. Eu já vimos esse princípio anteriormente. Já passei para vocês a ideia de que toda comunicação precisa ser clara. Então, vocês revisem esse conteúdo que foi dado sobre a clareza aqui, para que, a partir de agora, vocês tenham essa preocupação. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Quais são os elementos que truncam a minha clareza? Essa é a primeira ideia que vocês têm que colocar. E aí nós pedimos uma tarefinha para que vocês pudessem pesquisar alguma coisa sobre falta de clareza aí no outdoor, no jornal, no... Como poucos fizeram essa tarefa, então eu vou abortar essa tarefa aí. Poucos fizeram, na verdade quase ninguém fez, então eu vou abortar essa tarefa para vocês não ficarem com muita tarefa aí acumulada. Como o Guilherme fez, se você quiser mandar por meu e-mail, Guilherme, pode mandar que eu dou uma olhadinha. Mas quem não fez, não precisa mais ir atrás dessa tarefa, não. Tarefinha... Eu tava fazendo agora. Pois tá, então se você quiser depois mandar para o meu e-mail, manda para o meu e-mail. Quem fez, ok, eu vou lá analisar numa boa. Mas quem não fez, vamos nos concentrar na sinopse da tarefa e depois eu vou passar atividade sobre esses 5 Cs aqui. Então, número 1, clareza. O seu texto precisa ser claro. A pessoa precisa entender o que você, de fato, quis dizer. Aí vejam os slides, quais são os elementos que prejudicam a clareza de um texto. O segundo princípio é o da correção. A correção tem a ver com a gramática, com a norma da língua. Então, vocês têm que se preocupar exatamente com o escrever correto, concordância, regência, pontuação, tá bem? Aí vocês, quem tiver alguma dificuldade, também recomendo. Use uma gramática, revisita uma gramática, pega uma gramática e vai lá do início mesmo, do beabá. Faz isso, coloca como seu objeto de estudo a ideia de aprender a escrever com correção. E o terceiro C, que é o C que a gente vai parar um pouquinho hoje com vocês, é o da coerência. Tá? O da coerência. Então, o primeiro C da clareza, o segundo C da correção, o terceiro C da coerência. Então, vejam, o que a gente chama de texto coerente? Texto coerente é um texto que a gente diz que ele tem harmonia. Ele é um texto harmônico. Ou seja, as ideias do texto, elas não são distoantes, não são ilógicas, não são contraditórias, nem são desconexas. Quando eu falo de harmonia, ou de coerência, eu falo de harmonia no campo das ideias, do conteúdo. Então, eu vou preocupar exatamente se as minhas ideias estão bem organizadas, estão lógicas, estão harmônicas. Então, essa é a ideia da coerência. Por exemplo, você diz o seguinte, ó, adoro novelas porque são chatas e cansativas. O que acontece aqui? Veja você trabalha com a ideia do adoro novelas porque são chatas e cansativas. Primeiro, você trabalha com a ideia do adoro. Veja você, o adoro é uma expressão positiva. Então, você adora música, você adora... Só um pouquinho, pessoal, rapidinho aqui. São os 4 últimos números cadastrados aí. No seu telefone. 0094. 0094. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Tá pago. Já parou. Fica com Deus. Tchau. Ok. Vocês me ouvem direitinho agora? Vocês me ouvem? Sim. Ok. Então, vejam. Quando eu trabalho com a ideia de... Ah, só um pouquinho. Suzy, tá ali dentro, pronto? Tá. Quando a ideia de adoro... Então, vejam. Adoro é algo positivo. Você adora comer, você adora namorar, você adora viajar. Percebe que a ideia é positiva. Mas quando eu falo que adoro novela porque são chatas e cansativas, veja que há um destoar aí. Você vai adorar coisa que é ruim, coisa que é chata. Ah, pessoal, mas tem pessoas que gostam de coisas ruins. Ok. Mas não é esse fator pessoal, é a ideia do texto.
Então, veja que não está batendo. Adoro novelas porque são chatas e cansativas. Tá? Pode ser que alguém goste de coisas chatas e cansativas, mas, em tese, tá? O adorar é uma ação positiva que deveriam, portanto, trazer alguma coisa positiva. Adoro novela porque mexe com a minha imaginação, porque me tira do mundo, porque aí é diferente. Tá? Então, perceberam como é que a gente vê a incoerência em uma frase. Tá? Observe aqui, ó, aqui já é um caso mais cabuloso. Vejam, os analfabetos nunca tiveram chance de voltar à escola. Em tese, analfabeto nunca foi à escola, em tese. Pode ser que alguém tenha frequentado a escola, mas continue sendo analfabeto, pode acontecer. Mas, em tese, se você vai à escola, você se alfabetiza. Tá? Então, como é que você vai querer dizer que eles nunca tiveram chance de voltar à escola? Então, percebeu que há uma incoerência aí? Tá? Se não for, como é que vão voltar? Então, essa é a ideia. Tá? Olha essa frase. O pagamento é semanal, de 15 em 15 dias. Veja você, ó, se é semanal, é semana. 15 em 15 dias seria quinzenal. Então, perceba que, às vezes, a pessoa trocou uma palavrinha, tornou a frase, portanto, incoerente. É isso que vocês têm que ficar atentos. Quando você estiver escrevendo, fica sempre atento. O que eu estou dizendo está harmônico? Está batendo? Tem coerência? É assim que a gente analisa quando escreve. Por exemplo, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Essa frase está um tanto incoerente. Por quê? Porque a riqueza, na verdade, não deveria matar. Deveria o quê? Dar às crianças alimento. Tá? Como é que eles estão morrendo por causa da riqueza? Tá? Pode ser que a riqueza seja um grande problema de distribuição e que realmente por conta disso haja muita injustiça, muita morte, pode ser, mas a construção não está muito harmônica. Tá? Mais um exemplo aqui. Esteve presente, mas estava fora no estágio. Como é que ele pode estar presente e estar fora? Estão percebendo aí? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Quando a gente escreve, a gente tem que ter essa atenção com todas as palavras, porque às vezes uma palavra, uma construção, torna a minha frase totalmente incoerente. É um princípio que não pode ser truncado. Por exemplo, mais um exemplo aqui. Gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Então, vou faltar no dia da prova e ficar estudando em casa. Veja, como é que você vai tirar uma boa nota e não vai fazer a prova? Perceberam? Então, as ideias estão conflitando. Então, é isso que é incoerência. É quando as ideias estão se contradizendo. Perceberam? São frases aqui que eu coloquei, frases que a gente recolhe de texto de alunos, viu? Então, às vezes, vocês estão escrevendo, a gente tenta tirar, vê e percebe isso aí, e a gente consegue fazer essas análises. Perceberam aí? Muito bem. Tá. Então, vejam, a coerência tem a ver com isso, quando a gente, de fato, tem essas ideias conflitando. Por exemplo, mais um. Pela manhã, recebi uma carta repleta de conselhos. Ponto. Era uma carta em branco e não liguei para os conselhos, já que os conselhos não interessam para mim, pois sei cuidar da minha vida. Tá? Ó, como é que é uma carta em branco e tinha tantos conselhos? Tá? Então, não está batendo aqui essas ideias. Tá? E aí, para finalizar no mesmo texto, tem essa segunda frase. Pela tarde, chegou uma carta a mim interessada. Abria correndo sem nem tomar fôlego. O envelope não tinha nada dentro. Estava vazio. Dentro só tinha uma folha em branco. Ué, como é que não tinha nada dentro e havia uma folha em branco? Então, perceberam? Então, são esses elementos que vocês têm que tomar cuidado. Você, às vezes, quando escreve na pressa, você, às vezes, vai comendo, colocando coisas que depois você não reflete. Então, são situações que a gente tem que evitar. Perceberam? Então, isso é o que é coerência. É a harmonia no campo das ideias, dos conteúdos dos textos de vocês. Parecido com a coerência, tem uma outra palavrinha que é a coesão. Só qual é a diferença entre coerência e coesão, já que os dois trabalham com a harmonização? A coesão, ela trabalha no campo das palavras. A coerência no campo das ideias. A coesão no campo das palavras. Ou seja, os dois trabalham com a ideia da conexão.
O problema é que na coesão eu vou ter dificuldade porque faltam algumas palavras ali para fazer a amarra, a passagem. É igual o corpo humano. Eu preciso das articulações para o meu braço fazer algum movimento. Essa articulação, ela se dá pelo elemento coesivo. Então, o que a coesão é? A coesão é exatamente a relação de sentido que eu construo pelas palavras. Essas palavrinhas que fazem isso, a gente chama de conectivo, elemento de coesão ou mecanismo linguístico. Então, quando você trabalhar uma ideia, falta coesão, falta um conectivo, falta um elemento de coesão. Quem é que faz isso? Uma preposição, é uma conjunção, é um pronome, é um advérbio, tá, perceberam? Então, essas palavrinhas têm essa função de fazer esse meio de campo entre as palavras. Então, isso é a coesão. Tá? Então, por exemplo, se eu pego a ideia, tá? Pega a primeira ideia. Tenho um ótimo amigo, ele sempre me socorre. Veja que esse ele aqui está retomando a palavra amigo. Perceberam aqui? Palavra amigo. Então, observa que este elemento, ele, como retoma um termo anterior, ele está coeso, ou seja, ele está amarrando o seu texto. Uma ideia está amarrada à outra pela palavra ele. Quando eu tenho esse tipo de construção, eu vou chamar de coesão referencial, porque ele toma como referência alguma coisa anterior. Perceberam? Mas também, às vezes, pode ser uma referência no léxico, no vocabulário. Então, por exemplo, o funcionário chegou, agora o servidor dirá tudo. Observe que, ao invés dele repetir funcionário, ele trocou por outro chamado servidor. Então, quando eu trabalho com um sinônimo, com palavras, para dar essa riqueza, eu faço referência. Isso, portanto, é uma espécie de coesão. Só que é coesão dentro do léxico, porque eu estou trabalhando com palavras sinônimas. Perfeito? Também pode ocorrer a coesão na falta, na ausência da palavra, às vezes numa falta. Então, por exemplo, o chefe confiou na resposta dada e não retrucou. Veja que aqui falta um mas aqui, podia colocar um mas aqui. Esse mas, ele daria essa ideia, tá? Ou seja, nessa omissão, nessa elipse ou no zeugma, eu tenho também uma coesão. Às vezes falta um termo, mas eu entendo que ali naquele termo existe um sentido. Também é um tipo de coesão. Também acontece a situação de você escrever um texto, igual na sua sinopse. Você pode escrever um texto. Depois você escreveu 3, 4, 5, 10 linhas. Aí você quer retomar aquilo que você escreveu antes, disse antes. Então, como é que você faz isso? Através de elementos morfossintáticos. Então, quando eu falo diante do exposto, eu já expus antes. Eu estou sendo coeso com o que eu disse antes. Isso é coesão, portanto. Tá? E, por fim, existe a coesão conectiva. É quando eu uso o termo conjuntivo, a conjunção. Então, por exemplo, as palavras foram duras, porém necessárias. Porém, aqui, ele vai criar uma situação adversa anterior. É por isso que esse porém nós chamamos de uma conjunção adversativa. Então, perceba que a coesão, ela lida com as palavras que fazem esse meio de campo aqui. Tá? Então, por exemplo, agora vamos pegar aqui uma diferença fundamental. Veja, olha cá. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Observe que, aqui nós temos 3 orações. Como é que eu sei que eu tenho 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos aqui, ó. Eu tenho era, que é um verbo. Eu tenho vou ler. Ah, mas são 2 verbos. Não, são 2 com valor de 1. Lerei. Então, é um verbo só. E aqui fomos. Como eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Só que essas 3 orações, tá? Elas são orações que, na verdade, elas têm uma relação de sentido, tá? Não apresentam uma relação clara, tá? Eles estão articuladas. Observe, eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados. Veja a diferença se eu escrevesse assim, ó, são 5 horas, ponto. Não vou ler agora esse documento,
pois já fomos dispensados do trabalho. Perceberam que agora eu tenho uma relação coesa, porque eu lancei mão, por exemplo, da conjunção pois, da pontuação para fazer esse meio de campo aí. Então, é assim que vocês têm que pensar quando estiver escrevendo. As palavrinhas estão amarradas, uma está se referindo à outra, ok? Perfeito. Agora vejam, tá? Algumas situações típicas. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, portanto, fui logo atendido. Perceba que aí não está muito claro, muito correto. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, portanto, fui logo atendido. A ideia deveria ser o contrário, né? Ora, então, vejam, para essa frase estar bem coesa, deveria ter sido escrita assim. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, por isso, não fui logo atendido. Perceberam? A ausência, tá, de um não aqui mudou todo o contexto. Tornou a frase totalmente truncada. Perceberam? Tá? Então, vejam aqui, ó. Olha, uma mesma frase daquela anterior. Eu gostaria de tirar uma nota boa na redação do Enem. Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Veja você. Como é que eu tornaria essa frase coesa de fato? Se fosse assim, eu gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Só que eu ainda não sei escrever um texto coeso. Perceberam isso? Só que muda, permite que você tenha uma ideia se contrapondo à outra. É uma espécie de ideia de concessão. Tá? Agora aqui, eu quero que vocês me ajudem aqui agora pelo chat, tá? Observa, esses 3 pontinhos aqui, neles vão caber aqui algumas palavrinhas. Vou pegar só 3 exemplos, depois eu ponho para vocês aqui no NEAD e vou fazer mais tarefa para a gente desenvolver esses 5 princípios. Por exemplo, letra A aqui. Que palavrinha eu poderia colocar aqui nesse espaço aqui? Esses 3 pontinhos. Coloque no chat aqui, vai. Coloque no chat. Isso, porém, mais. Que mais, palavrinha? Que mais, palavrinha? Tá? Entretanto, perfeito. No entanto, perfeitamente. Observe o seguinte, ó. O piloto gosta de carro. Quem está com o microfone ligado aberto aí, quiser desligar um pouquinho o microfone. Tá? O piloto gosta de carro, porém, prefere deslocar-se em aviões. Perfeito. A coesão é o porém, portanto. Só que se eu colocar o porém, mas, no entanto, entretanto, todavia, perfeitamente, Laís, todavia, caberia certinho. Então, o piloto gosta de carro, no entanto, todavia, entretanto, porém, mas. Por quê? Porque todas essas palavrinhas, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, entrementes, têm a mesma função. Ou seja, vão funcionar como conjunção adversativa. Vamos lá. Na letra B, que palavrinha caberia bem aqui na letra B? Ok, porque, pois, perfeitamente. Alguma outra palavrinha vocês colocariam aqui? Na letra B, pois, porque, aceite os fatos, pois eles são o espelho da realidade. Cabe o pois. Porque são o espelho? Cabe o porquê. Que mais palavrinha eu poderia colocar aqui? Poderia colocar uma vez que eles são o espelho da realidade, visto que são o espelho da realidade, já que são, perceberam? Então, pois, porque, uma vez que, já que, visto que, tem as mesmas funções nessa frase aqui. Agora, na letra C, presta atenção, porque dependendo da palavrinha que você colocar aqui, o sentido vai mudar. Por exemplo, o que caberia aqui nesses 3 pontinhos aqui na letra C? Enquanto. Sim, porque cabe. Se cabe o porquê, cabe o visto o quê? O porém, vamos ver se o porém caberia aqui, ó. As taxas de juros aumentaram, porém a inflação crescia. Não cabe não, porém não.
porque você tem ideias que não são contrárias. Vamos lá, vamos pegar o porquê aqui, ó. As taxas de juros aumentaram porque a inflação crescia. Sim, uma relação de causa. Se eu colocar um porquê, ou um pois, ou um visto que, tá? Eu teria uma oração, tá? Se eu colocasse aqui o assim, as taxas de juros aumentaram. Assim, a inflação crescia, esse assim já não é mais causa. Vai dar a ideia de conclusão. O assim é conclusivo. Se eu colocasse um quando aqui, ó, as taxas de juros aumentaram. Quando a inflação crescia, esse quando já daria a ideia de tempo, temporal. Se eu colocasse aqui, ó, a proporção, as taxas de juros aumentaram à proporção que a inflação crescia. É outra ideia. Então, perceberam? Se eu colocar o assim, o porquê, o quando, ou a proporção que, eu vou mudar a ideia. Ficam coesas, mas com a ideia diferente. A medida que, perfeitamente. A medida que, ou a proporção que, tanto faz. Tá bom? Então, perceberam que dependendo da minha escolha, a ideia muda. Mas a coesão está corretíssima. Tudo bem? Então, faremos isso com mais calma. Eu vou colocar mais tarefa para vocês lá no NEAD, para vocês irem praticando a ideia da coesão. Tá? Por exemplo, aqui, ó, olha o que pode acontecer aqui. Uma coesão sem coerência ou uma coerência sem coesão. Por exemplo, vamos lá. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Do ponto de vista coeso, o texto está perfeito, mas não tem coerência. O que tem a ver dia chuvoso com vários amigos no cinema, que fato contraria as pesquisas na imprensa? Estão percebendo? As ideias estão controversas, mas a coesão está perfeita. Já o segundo, veja, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Ó, crise financeira, aumento do valor do dólar, diminuição das importações. Você tem uma coerência aí. Crise financeira, aumenta o dólar, diminui a importação. Só que você não tem o elemento coesivo. Ó, o ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Então, falta coesão, mas é incoerência. Então, você pode ter isso aí. Às vezes, um texto coeso sem coerência ou um texto coerente sem a coesão. O correto é ter a coerência e a coesão. Perfeito? Ok. E aí, fechamos o último C, que é o C da concisão. A concisão tem a ver com a objetividade, com a sua capacidade de falar muitas coisas com poucas palavras, ou seja, ser conciso é você dizer muito com poucas palavras. Perfeitamente? É isso que está sendo exigido de vocês, para evitar que as coisas fiquem muito jogadas. Por exemplo, se eu vou escrever assim, ó, estamos comunicando, eu posso tirar essas duas palavras e trocar por uma só, comunicamos. Eu disse a mesma coisa com uma só palavra. Então, a concisão é isso, é você encurtar o texto, as ideias continuam, você continua com as mesmas ideias no texto, só que você tem um tamanho mais enxuto. Perfeito? Eu peguei aqui um exemplo aqui, ó. Vamos podar esse exemplo aqui. Vamos podar aqui esse exemplo. A árvore oca por dentro tinha 20 metros de altura do chão ao topo. Por isso, estava prestes a cair em instante para baixo. Veja que esse texto tem muita coisa desnecessária. Então, por exemplo, se a árvore é oca, eu já posso tirar isso aqui por dentro, ó. Tá percebendo? Então, por que eu vou dizer que é oca por dentro? Então, é uma repetição desnecessária. Tinha 20 metros de altura. Posso deixar? Posso, por quê? Porque na nossa fauna, por exemplo, nós temos, na nossa flora, nós temos, por exemplo, árvores com diâmetro de 20 metros. Então, por exemplo, eu posso deixar isso aqui, se qualquer problema, tá? De altura, mas também posso dispensar. Ó, de altura do chão ao topo. Ó, se é altura, eu já posso tirar do chão ao topo, porque isso é altura. Perceberam? Tem coisa sobrando aqui.
Por isso estava prestes a cair em instante. Ó, se é prestes, esse instante aqui, posso dispensar. Porque prestes quer dizer instante. A cair para baixo. Se é cair, é para baixo. Eu posso, portanto, tirar esse para baixo aqui. Ou seja, se você quiser, você pode colocar apenas, ó, a árvore oca tinha 20 metros de altura, por isso estava prestes a cair. Se você quiser ser mais enxuto ainda, mais objetivo ainda, pode colocar a árvore oca estava prestes a cair. Então, perceberam, olha, eu tinha duas linhas e praticamente reduzi a minha frase a uma frase só. Perceberam? Então, isso é concisão. Você trabalhar com essa ideia de coisa mais objetiva. Perfeito? Como é que eu consigo um texto conciso? Primeiramente, eliminando palavras desnecessárias. Então, se é cair, não pode ser, só pode ser para baixo. Se é oco, pode ser para dentro. Construir frases sem digressões, objetivas, frases que digam o que você quer dizer. Evitar frases feitas, esses clichês que você vê aí nos jornais, na imprensa, no dia a dia de vocês aí. Economizando orações intercaladas, ou seja, evitar orações que você possa usar bastante expressões dentro da frase. Enfim, ser conciso, você tem que trabalhar com três coisas: com a informação relevante, com a palavra adequada e a expressão objetiva. Então, você é conciso quando ele trabalha com esses três conceitos. Aquilo que é relevante, o relevante é a árvore oca vai cair. Perfeito? A árvore oca vai cair. Então, você vai usar as palavrinhas adequadas e as expressões objetivas. Perceberam? Enfim, vocês perceberam que na concisão eu trabalho com esse conceito do encurtamento do texto. Vamos finalizar aqui com mais 2 exemplos aqui. Segundo minha opinião, penso que aquela herança deve ser dividida igualmente em 2 metades entre os 2 filhos herdeiros. Você vai observar que de cara você já tem coisas redundando aí, coisas ultrapassando. Então, veja, se eu quiser ser conciso, basta falar: a herança deve ser dividida igualmente entre os herdeiros. Pessoal, mas são 2 herdeiros, eu queria colocar os 2. Pode ser, entre os 2 herdeiros. Ah, mas são filhos, entre os 2 filhos herdeiros. Mesmo assim, você veja que o texto está mais curto. Então, essa é a ideia da concisão. É você garantir a mesma ideia com coisas mais precisas. Perfeito? Ó, sinceramente, para ser franco, é melhor começar o trabalho agora do que adiar para depois. Ó, observe o seguinte. Olha como eu encurtei essa frase. É melhor começar o trabalho agora do que adiá-lo. Observe que, sinceramente, para ser franco, são emissões de julgamento. Geralmente, num texto, eu não trabalho com essa ideia, a não ser que peçam que eu emita uma opinião. Por exemplo, você vai emitir sua opinião lá na sinopse, você vai desenvolver o seu texto lá, e depois você vai dar a sua apreciação. Então, você pode sutilmente dizer se você gostou ou não gostou da palestra, tá? Sem ser tão escancarado como, sinceramente, para ser franco. Tá? E, por fim, eu gostei tanto daquele peixe que eu repeti 2 vezes. Veja que se eu quiser ser bem conciso, basta dizer: eu gostei tanto daquele peixe que eu repeti. Perceberam? Enfim, então vocês têm aqui esses 5 princípios que vocês têm que observar com muita atenção. É o princípio da clareza, da correção, da coerência, da coesão, da concisão. Se vocês ficarem atentos a esses 5 Cs, vocês vão fazer um bom texto. Não precisa ser grande, não, mas os textos, mesmo pequenos, vocês vão sempre ter aquela segurança de que vocês vão ter um texto claro, correto, coerente, coeso e conciso. Perceberam? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. O que vocês acharam? E aí, tudo bem? Tá, ficou claro? Alguma dúvida? Cadê as mensagens aqui no chat? Pode falar. Quem quer abrir o microfone pode falar. Quem está falando aí? Ótimo. Perfeito. Ó, como eu gravei essa aula, portanto,
tá? Eu vou sempre postar lá na tarefinha de vocês. Eu vou interromper essa aula, a gravação, para a gente já